Como eu saí dos meus 10 quilômetros até a minha meia maratona. Oi, eu sou a Bárbara, corredora amadora, e tô aqui nesse YouTube contando um pouco da minha trajetória de corrida e trocando com vocês tudo sobre saúde mental e corrida. Uma dúvida frequente em quem já correu meia maratona é de quanto tempo levou para chegar na meia maratona, né? Os 21 quilômetros hoje são muito sonhados e são mais palpáveis do que a maratona, né, de 42. E muitas pessoas perguntam quanto tempo eu levei e como que foi esse processo. Quando eu comecei a correr, eu comecei visando os 2 quilômetros, os 3, 4, 5 e mais ou menos 5, 6 meses depois que eu comecei a correr, eu visava os 10 quilômetros. Quando eu cheguei nos 10 quilômetros, eu falei, cara, que coisa sensacional. Você sentir essa sensação boa, essa endorfina da corrida por mais tempo do que os 5 quilômetros. Eu falei, cara, eu quero fazer isso por muito tempo. Eu quero correr por mais tempo. Não foi nem tanto visando na quilometragem, foi visando o tempo que eu queria sentir aquela sensação. Eu comecei a correr em agosto de 2023 e quando foi em novembro de 2023, eu estava correndo minha segunda prova de 10 quilômetros, se eu não me engano. E eu pensei comigo que aquela prova ia ser a prova que eu ia bater o martelo se eu ia tentar no próximo ano correr 21 ou não. Até aquele momento eu tinha corrido no máximo 11 quilômetros, então ainda faltava mais 10, né? O que é muita coisa. E no final daquela prova eu estava fazendo com a minha amiga, a Bruna, que me levou para esse mundo da corrida. E quando chegou nos últimos quilômetros, eu falei, eu vou continuar te acompanhando. Ela, não, vai embora. Eu falei, não, eu vou continuar te acompanhando. Ela, você não quer correr 21? Vai embora. E eu nunca vou esquecer aquela frase, porque aquela frase virou alguma coisa. Eu falei, eu quero 21. E ali bateu. Então, no último quilômetro, eu fiz um tempo assim que eu nunca tinha feito na época e falei, vambora. E no final daquela prova eu falei, é isso que eu quero tentar os 21. Quando foi em janeiro de 2024, eu sentei com o meu treinador e falei do meu desejo. E ele falou, Bárbara, você ainda vai fazer um ano correndo, tem muita coisa para acontecer, a gente não sabe como que vai ser, como que o seu corpo vai reagir ao aumento de volume, ao aumento de estímulo. E eu falei, não, mas eu só quero completar, eu não quero, performar, eu não quero fazer fazer rápido, nada disso. Eu só quero completar os 21. O 21 para mim ali criou um simbolismo. E ele falou, a gente vai tentar, mas sem pressão. Se no final de 2024 a gente chegar até os 18, já tá ótimo. Eu falei, mas eu posso me inscrever numa prova de 21 agora, em 2024? E ele respondeu, vamos ver como o seu corpo vai reagir. Então ali eu falei, não, mas eu vou dar o meu máximo. E ali eu realmente dei o meu máximo. A gente entrou num ciclo de preparação que no fim das contas durou 10 meses. Eu escolhi uma prova de 21 plana, com uma temperatura ok e que fosse para ser feliz. E eu falei que eu só ia se realmente eu estivesse pronta e preparada para isso. Então eu escolhi a Atenas, em São Paulo, na Marginal Pinheiros, que é ir 10,5, voltar 10,5, né? Bem tranquilo em questão de altimetria, em questão de estrutura, né? Asfalto e tudo. E falei, vamos tentar. E a gente foi muito surpreendido pelo corpo, porque ali eu já vinha mudando meu estilo de vida por conta da corrida, mas ali eu tinha uma motivação a mais que era conseguir fazer os 21. Então, eu mudei mais minha alimentação, meu estilo de vida, priorizei muito sono e eu fui da minha prova de 10 quilômetros em novembro de 2023 a meia maratona em outubro de 2024. Então, veja, foram 11 meses de diferença. E o ciclo mesmo de preparação eu falo que começou em janeiro, então foi de janeiro a outubro. Foram 10 meses de preparação. Então, realmente foi uma coisa que eu investi. Eu já tinha treinador, mas eu investi em fisioterapia preventiva. Então, todo mês eu ia na fisioterapia para garantir que meus músculos, meu corpo ia aguentar,
Peguei firme na musculação, fazia 2, 3 vezes por semana, até a gente entender que meu corpo dava conta. E a gente foi muito surpreendido, e quando eu falo a gente, eu falo eu, meu fisioterapeuta, meu nutricionista, o meu treinador, porque quando foi em julho, eu fiz meus primeiros 18 quilômetros. Então, eu fui conquistando a quilometragem de forma tranquila, sem pressa e curtindo muito o processo. Cada quilômetro a mais que eu fazia no longo já era uma grande vitória. Então, em janeiro eu fiz os primeiros 12, depois fevereiro 13, em abril eu lembro que eu fiz os primeiros 14. Olha só, em abril eu fiz os primeiros 14 e só em julho eu fiz os primeiros 18. Então, teve uma distância ali para o meu corpo acostumar. Impressionantemente, eu fiz os 21 em um treino, um dos meus últimos treinos em setembro de 2024. E eu fiz a prova dia 20 de outubro de 2024. Então, eu consegui vencer a distância antes da prova, isso me deu uma segurança enorme. E o meu objetivo dos 21, lógico, os 21 tem o simbolismo, tem a nomenclatura, né, meia maratona e tudo, mas ali pra mim eu queria fazer aquilo porque eu me sentia muito feliz correndo e eu queria que aquela sensação perdurasse por mais tempo. E aí eu fiz a minha primeira meia maratona em treino aqui em Mariano, onde eu moro, no meio de morro, no meio de carro, e foi uma sensação assim que eu não sei se eu vou sentir de novo. E depois a meia maratona, prova de meia maratona em outubro, que eu tava com vários amigos me esperando, eu fui recebida, meu marido tava lá, foi indescritível. Foi uma sensação maravilhosa e eu descobri que eu amo muito as longas distâncias. Porque eu ficava sem saber, né? Tipo assim, era legal os 10, os 12, 14, 16, 18, mas será que os 21 ia ser tão legal? Será que eu não ia me desgastar demais? E cara, foi incrível. E 21 se tornou a minha distância favorita. Quando chegou em 2025, eu quis um novo desafio. E aí, esse novo desafio, ele vai vir um novo vídeo aqui no canal, contando um pouco de como que foi. Não aumentei minha distância, mas eu aumentei volume acumulado. Fica o spoiler aí do próximo vídeo. Mas no total, esse ano, 2025, eu fiz a meia maratona do Rio, eu fiz a meia maratona de João Pessoa e eu fiz a meia maratona de Buenos Aires, que foi indescritível também. Já tem vídeo aqui no canal contando um pouco dessa experiência avassaladora que foi a meia maratona de Buenos Aires. Mas é isso, então em resumo, contando, né, um pouco da história para vocês, eu fiz o ciclo de meia maratona, o primeiro ciclo, de uma forma muito responsável, subindo o volume aos poucos, demorou 10 meses, porque o máximo que eu tinha corrido era 11, 12 quilômetros, se eu não me lembro. E eu fiz tudo ali sem criar muita expectativa, só querendo vencer a distância. Depois que você vence a distância, aí você vai querer melhorar o seu tempo, ou aumentar mais a distância, enfim, aí você pensa em outras coisas. Mas eu fui muito conservadora, não tive lesão, não tive que ficar parada. Foi a melhor decisão que eu fiz, porque eu corro pra vida, não corro pra ganhar alguma coisa. Não corro por um único objetivo, eu corro para ser feliz. E então eu não quero parar de correr por uma lesão, por algum machucado, enfim. E é isso. E me contem aí nos comentários se você se identificou com essa história, como que foi esse ciclo de meia maratona para você, se você já pensa na maratona. Não, eu não penso na maratona ainda. Tenho o resto da vida para me decidir sobre isso. E é isso. Um beijo para vocês, até semana que vem.